E aí, gente, shalom, shalom. Estamos de volta para mais uma aula aqui da Escola Teológica da El Elyon, né? Hoje o Tito Cohen está aqui. Não vou te mostrar, não. Então, se vocês ouvirem aí bagunça, gritaria, e é de você que eu tô falando. É. Aí você sabe quem é já. Beleza? Então, beleza. Anota aí, por gentileza, o nome dessa aula é A Dignidade do Homem, tá? É a aula número 3 da Antropologia Bíblica, A Dignidade do Homem. Beleza? Muito bem. É o seguinte, se a gente parar para pensar em relação à dignidade humana, nós vamos chegar a uma conclusão que o ser humano ele é indigno de estar na presença de Deus, né? Ou de ter um relacionamento com Deus. Ora, quem somos nós, né? Para alcançarmos o coração do Deus eterno. É por isso que a gente canta, né? Aquela canção impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É um ousado amor de Deus. Por quê? Né? O apóstolo Paulo quando ele ia falar sobre a graça e a misericórdia de Deus, ele dizia que ele era o pior dos pecadores, né? E sendo ele ali o pior dos pecadores, e foi alcançado pelo Senhor. Lembra daquela parábola, né, que Jesus vai falar sobre perdão, por exemplo. Aí ele fala assim, que uma pessoa tinha uma dívida, né, ela devia, vamos colocar aí, R$ 50, e e ela devia para outra pessoa R$ 1.000. E aí o de 1.000 perdoa ela. E aí o de 50 recebe perdão também. E aí Jesus pergunta: quem ficou mais grato, né, com o perdão? Aí todo mundo vai falar, lógico que foi o que devia 1.000, né? Porque ele devia muito mais. Aí Jesus fala: então, quem muito foi perdoado, muito ama. É muito forte a gente pensar nisso. Então, olha só, se a gente for pensar dessa matéria, a dignidade do homem, a primeira coisa que eu quero que você anota, por gentileza, tá? Sua aula já começou, dignidade do homem, tá? Se você está fazendo aula aí em algum lugar que não dá para você anotar agora no seu caderninho, você tem que comprar um caderninho de teologia só dessa escola aqui. Compra um caderno, tá? Escreve Escola Teológica Elion, professor, pastor Lucas, e todas essas aulas aqui você vai anotando nesse caderno, tá? Depois você pode passar para um celular, para um iPad, para o seu e-mail, para algum lugar, mas é importante você anotar para que você grave exatamente o que a gente está falando aqui, tá bom? Eu sei, em Cristo Jesus, que cada um que está participando dessa escola vai crescer, já está crescendo muito mais em nome de Jesus, né? E também o nosso desenvolvimento em Cristo Jesus será outro. Então, a primeira coisa a gente anotar sobre a aula da dignidade do homem, você já coloca embaixo. O homem é indigno. Pronto, para começar a conversa. O homem é indigno, tá? E aí você já pode anotar também Romanos capítulo 7, tá? Romanos capítulo 7, verso 24. Romanos capítulo 7, verso 24. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mais com a carne, a lei do pecado. Então, qual é a dignidade do homem? Para início de conversa, para início de aula, o homem ele é indigno diante de Deus. Não tem como,
Não existe homem nenhum na terra que pode falar que ele é digno da graça de Deus, da misericórdia, que ele é uma pessoa muito boa, que ele é perdoador, que ele é misericordioso. Para de conversa, tá? Para de conversa. Né, Tito? Então, miserável homem que sou. Quem me livrará? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, a princípio é isso, para você entender. O homem, ele é indigno. Mas a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus alcança os nossos corações, né? Olha só, eu quero ler para você 1 Coríntios, eu vou pegar minha Bíblia aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 11. Já deixa anotado aí no seu caderninho de anotação. 1 Coríntios, capítulo 6. Dá um tempo, cara. Verso 11, tá? Olha só. O homem é indigno, tá? É a primeira coisa. Aí você vai anotar agora que a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus é o que nos alcança. 1 Coríntios 6:11. Não, vamos ler desde o 9, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 em diante. Anotou aí? Anota desde o 9 para você ler, para a gente acompanhar junto. Só para você entender essa matéria que o homem ele é, da dignidade do homem. Aonde é encontrado dignidade no homem? Olha aqui. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aí agora começa uma lista. Não se deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ok? Pois bem, vamos então com calma para a gente entender o texto. Quando o apóstolo Paulo está pregando aqui uma mensagem, né, em forma de carta para a igreja de Corinto. E essa igreja, ela era uma igreja que tinha muitos dons. A gente pode chamar a igreja de Corinto de uma igreja pentecostal. Era uma igreja de muitos dons. O povo orava em línguas, eles rodavam no mistério, eles davam mortal para trás, sabe? Eles eram realmente um público ali que eles, sabe, eles, de verdade, eles carregavam a graça de Deus sobre eles. Tanto que você vai ler depois nas cartas aos Coríntios, Paulo falando com eles, que eles tinham muito dom, que eles carregavam muita unção, muita autoridade, muito poder. Mas tem um problema. Eles tinham um grande nível de imoralidade em toda a cidade de Corinto, tá? Inclusive é em Corinto que Paulo faz algumas proibições, né? E de relação às mulheres, que é até algo que às vezes é até difícil das pessoas entenderem. Porque por que Paulo faz essas proibições em relação às mulheres? E quem começa a ler entende, né? Por que Paulo faz essas proibições? Porque Corinto estava uma cidade ali entupida de imoralidade, entendeu? Entupida de pecado. Se você não sabe, Corinto era uma cidade de porto, né? Então ela era muito conhecida ali pelos marinheiros que chegavam ali até Corinto, né? E ali eles chegavam e a primeira coisa que eles faziam era procurar ali, né, uma prostituta para que ele estivesse ali. Oh, meu Deus. É isso que... Essa aqui é a única escola que você vai ver que o professor passa por essas coisas aqui. Então, beleza, voltando aqui.
essa cidade era uma cidade, então, de muito pecado, muita sujeira. E aí Paulo começa a falar para eles a respeito disso. Ó, não se deixe enganar, né? Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, ativos ou passivos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Então você começa a ver o seguinte, que era uma igreja que tinha muito poder, tinha muita unção, tinha muita graça de Deus sobre eles. Porém, a dificuldade deles em uma vida de santidade era muito grande. Então, Paulo está falando para eles tudo isso. Aí olha aqui o verso 11. Olha o que Paulo fala no verso 11. Assim foram alguns de vocês. Olha só. Mas vocês foram santificados. Foram justificados. Circula aí na sua Bíblia, se você tiver, marca texto. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó, oh meu Deus, a minha aqui, ó. Marca aí essas duas palavras aqui, ó. Santificado. E eu vou colocar outra cor aqui agora, na outra palavra, que é justificados. Ok? Então, grava essa palavra. Qual é a dignidade do homem diante de Deus? Paulo está nos apresentando duas saídas aqui. Uma é santificado, justificado. Aí eu quero que você escreva aí, por gentileza. Escreve aí no seu caderninho de anotação. Santificado, justificado. Aí você vai escrever embaixo. O homem não é santo. Ele é santificado. O homem não é justo. Ele é justificado. Pegou a visão? E olha que eu tô... Hoje tá uma guerra pra eu dar aula aqui, sabe? Minha companhia aqui. Mas pega essa visão. O homem não é santo. Ele é santificado. O homem não é justo. Ele é justificado. Pegou a visão? Então tá. Então vamos lá. Aí ele continua. Eu estou lendo 1 Coríntios 6, a partir do 11. Olha só. Assim, ele dá essa referência aqui, ó. Foram alguns de vocês. Você não é mais, você foi, ok? Foram alguns de vocês. Vocês foram lavados, foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, tá aqui. Lavados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, respondendo ali, né? O próprio apóstolo Paulo, que ele indagou, né, em Romanos 7, que a gente anotou, 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Ele mesmo responde ele aqui em 1 Coríntios 6, 11 em diante. Vocês foram no passado, olha o que ele está dizendo, vocês eram esse público aqui, idólatras, adúlteros, homossexuais, alcoólatras, ladrões, avarentos, caluniadores. Aí alguém vai me ouvir agora e vai dizer, pastor, mas olha, eu não tenho esses pecados, graças a Deus. Só que é importante você entender que Jesus, ele amplificou a condenação desses pecados. Quer ver um por um? Imorais. Não, pastor, tá maluco? O sangue de Jesus tem poder, pratica imoralidade não, eu sou crente. Lembra que Jesus disse? Que quando você pensa em algo errado, você já cometeu. Então, se você já pensou, em algum dia você já foi imoral. A outra,
Idólatras. Idolatria é doida, hein? Eu não me prostro diante de imagem, está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Olha só. Vou colocar para você aqui. Significado. Faça isso aí também. De idolatria. Vamos no significado da palavra. Vamos no Aurélio. Significado de idolatria. Peraí. Idolatria. Amor excessivo. Complicou, né? Admiração exagerada. Será que você já foi idólatra algum dia na vida? Já amou alguém demais, né? Admiração exagerada. Aquele pai que pega aquela criança, não igual eu aqui, ó, que meu filho tá aqui, eu liberei ele. Fala, meu filho, viva. Enquanto o papai dá aula, você vive. Aquele pai que pega a criança e ninguém pode tocar, ninguém pode chegar perto, não pode ficar com a babá, não pode ficar com uma sogra, não pode ficar com ninguém. Porque só ele pode cuidar na redoma de vida dele. Admiração exagerada. É uma idolatria. Você não precisa nem se prostrar para um santo lá da Igreja Católica. Você já está levantando um ídolo dentro da sua casa, no meio da sua família, né? Então, idolatria. Talvez alguns de vocês já cometeram. Adultério. Né? É para lá, né? Não, pastor, nunca cometi de nada. Já pensou? Olhou uma irmã na rua e falou, rapaz, interessante. Adulterou. Precisa de graça e de misericórdia de Deus. As irmãs, a mesma coisa. Alcoólatras. Não, eu não. Eu bebo só de vez em quando, né? Então. Alcoólatra. Caluniadores. Né? Aquela pessoa que gosta de comentar da vida de alguém. Meu Deus do céu, como que gosta? Não, então, pastor, olha, eu vou falar, mas é assim, só pra gente orar pelo fulano. Não, pode orar sem comentar. Pode orar sem contar pra ninguém. Né? Fica à vontade, pode orar. Trapaceiro. Passa as pessoas para trás, né? Faz uma compra, o valor deu tanto, aí ele cobra outro valor. Não herdarão o reino do céu. Isso aqui eu tô falando de vida celestial, tá? Gente, se você parar para pensar, a lista tem várias listas, né? Essa é uma das. Mas se você parar para pensar, referente à salvação e à dignidade do homem, né? Como eu comecei a aula, o homem é indigno. Não se salva ninguém, gente. Não sobra ninguém. Né? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Assim foram alguns de vocês no passado, mas vocês foram lavados. O sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Amém? Santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Agora olha só. Continua no mesmo texto, tá? Então você anotou. O homem, ele não é santo, ele é santificado, certo? O homem não é justo, ele é justificado. Aí agora, presta atenção. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só que interessante. Em 1 Coríntios ainda, volta um pouquinho a sua Bíblia e anota aí. 1 Coríntios capítulo 5. Nós acabamos de ler o capítulo 6, tá? Olha o capítulo 5. Por toda parte se ouve da imoralidade que há entre vocês. Ué? Como assim? Os caras não pulam no mistério, não entregam a revelação, não tem cura, milagre, dá mortal para trás? Espírito. Lembra que eu falei na aula passada? Se você não assistiu a aula passada, para de pular a aula, tá bom? Tem gente que é ansioso, fica acelerando a aula, aí vai assistir outra, não entende nada.
Então, volta lá na aula da Espírito, Alma e Corpo, assiste de novo, senão você não vai entender isso aqui. Tá? Nós estamos tratando aqui de um assunto muito sério, tá bom? Isso aqui é antropologia bíblica. A vida do homem diante de Deus. Olha aqui. Estou lendo 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Acompanhe-me, por gentileza. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. E olha a vergonha. Isso aqui a gente vive hoje, tá? Vou te mostrar. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Gente, que vergonha. Você já viu coisa acontecendo em igreja que você fala assim, meu Deus, nem no mundo acontece um negócio desse. Vergonha. O povo não tem vergonha, não. A igreja de Corinto também aconteceu essas coisas. Olha só. Nem entre os pagãos acontece um negócio desse. Está acontecendo no meio de vocês. Gente, vocês não têm vergonha? Olha a continuação do versículo. Ao ponto, agora vai ficar sério o negócio, de um de vocês, ele não fala quem é, mas ele sabe quem é, mas ele não entrega o nome do cara. Ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Essa igreja de Corinto. Quem abriu essa igreja foi Paulo. Você entende? E esse não é só o problema. Olha a vergonha. O cara, além de ter um relacionamento com a madrasta, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês, versículo 2 é pior que 1. E vocês estão orgulhosos. Oh! Não deviam, porém, estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? O que é isso, gente? Aí, faz uma anotação aí, por gentileza. O homem indigno, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo da verdade, ele não consegue chegar ao pleno arrependimento. Você entende isso, gente? Olha como que é sério. Quer ver? O homem sem... O homem já é indigno, né? É o que a gente começou a aula. Aí Paulo fala, ó, vocês fizeram isso de errado, agora hoje vocês foram lavados pelo sangue de Jesus, e agora vocês são justificados e santificados. Beleza? Beleza. Aí, eu vou ler para você agora, ó, João 14, tá? Anota aí na sua anotação da aula. João 14. Deixa eu só pegar o versículo correto aqui. Aqui, ó. João 14, verso 17. João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Olha só isso aqui, que forte e poderoso para a gente entender. Sem o Espírito de Deus, esse homem que já nasce com a natureza caída de Adão, né? Como eu falei na aula 1, a natureza caída de Adão, uma natureza pecaminosa. Você já nasce com um DNA dos seus pais, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, até eu indico direto para as pessoas, que é da doutora Anna Lembeck, uma doutora americana. O nome do livro é Excesso de Dopamina. Dentro desse livro, ela trata que o ser humano recebe dentro dele o DNA dos seus pais. E mesmo que
Uma criança nunca conhece o pai pessoalmente, nunca conhece a mãe, nunca nem viu. Ela tem os mesmos traços de comportamento, tudo igual dos pais, sem nunca ter visto eles pessoalmente. Então, o que é isso? É a raiz, né, que nós nascemos, que nós já nascemos com pecados, sabe, inseridos ali no nosso coração. É óbvio que uma criança ela não tem maldade nenhuma. Porém, se ela não tiver um encontro com o Senhor, ela vai realizar aquilo que foi colocado dentro dela através do DNA e aquilo que ela viu, né, em forma de relacionamentos. Entende isso? Então, qual é a dignidade do homem? A dignidade do homem é a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida dele. Esse texto que a gente leu, ele é muito triste de se ver, né? Um problema tão grave que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam levando na brincadeira. Estavam levando como qualquer coisa. Mas era muito grave o que estava acontecendo ali. Entende? Então, como é que nós vamos, né, entender esse contexto todo? Poxa, mas você vai dizer, não, mas eu não tenho culpa, né? Veio até a mim, né, essa cultura errada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ler Deuteronômio. Anota aí. Olha só esse texto aqui. Deuteronômio não, perdão. Êxodo. Êxodo capítulo 20. Deixa eu ver na minha Bíblia aqui como está a versão. Esse texto aqui é um dos textos mais importantes para o povo judeu até hoje. Só para fazer referência com aquilo que eu acabei de falar para você em relação ao DNA, né? Aquilo que a gente recebe. E tem muita gente que vai usar como desculpa. Fala, então eu erro, eu falho porque meus pais erraram. Porque minha família errou. Calma. Você tem consciência, poder de escolha, tá? Êxodo capítulo 20. Vamos ler aqui. Verso 5. Êxodo capítulo 20, verso 5. Vamos ler? Olha o que diz a Bíblia. Vou até marcar aqui. Não se prostrarás diante deles, nem prestarás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a quarta geração daqueles que me desprezam. Olha isso aqui. Aí você vai dizer assim, meu Deus, mas como assim? Como é que Deus castiga os filhos por conta dos pecados dos pais? Mas ele explica no próprio texto, é que as pessoas não prestam atenção. Ó, não se prostrará diante, está falando sobre de idolatria, né? Aí ele fala assim, porque eu sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais. E castigo os filhos, os pais já estão condenados. Até a terceira e quarta geração. 4 gerações amaldiçoadas aqui. Mas por que? Aqui a parte final. Daqueles que me desprezam. Então olha só que interessante. Você está numa família, né? O seu tataravô. O seu tataravô não gostava de saber de assunto de Deus, de crente, de nada disso, né? E aí desprezava Deus, essa é a palavra, desprezava. Aí o seu bisavô, ele vem na mesma pegada. Bebida, mulherada, né, no caso dos homens, drogas, as mulheres, prostituição e tal. Desprezando Deus, Deus chamando eles. Tem uma promessa, eu quero o coração de vocês e tal. Não deram ideia. Aí chega no seu, onde que eu tô? Avô agora, né? Tataravô, bisavô. Agora no seu avô. Chegou no seu avô, mesma coisa. Não ouviu a voz de Deus, não quis saber do mundo, amou essa vida aqui. Aí chegou agora no seu pai. São 4 gerações. Tá chegando em você. Chegou no seu pai, mesma pegada. Só mudou um pouquinho, mas mesma coisa. Mudou só a forma de fazer, mas é a mesma coisa.
São 4 gerações desprezando a Deus. E essas 4 estão sofrendo. Mas, sempre tem um mas, tá? Mas, versículo 6. Trato com bondade. Ai, meu Deus, isso aqui é muito lindo. Jesus, o Senhor é tão maravilhoso. Até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Um aplauso para essa palavra, muito maravilhosa. Olha só. Aí você vai dizer assim, né? O homem é indigno. Recebeu uma cultura indigna de gente que despreza a Deus, que não quer saber do Senhor, que não quer saber do Espírito Santo. Vou te contar algo pessoal, tá? Pessoal meu, familiar. O meu avô, né, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, foram chamados por Deus. Né? Apesar do meu avô... O que é isso aí, Igor? Segura isso, só um ponto. Apesar do meu avô, por parte de pai, estar vivo, e hoje ele serve ao Senhor, né? Ele é presbítero, né? Assembleia de Deus. O meu avô, por parte de mãe, meu avô Joel Costa, ele foi chamado por Deus. A mãe dele, né, que era minha bisavó, Josefina, foi a primeira líder de coral da Assembleia de Deus Mato Grosso, daqui da Afonso Pena, aqui em Campo Grande. Ele desprezou a chamada de Deus. O meu pai, ele foi chamado por Deus quando criança. Ele mesmo me contou isso. Mas ele virou tão apaixonado por isso. O meu pai, ele se considerava aqueles caras assim, boêmios, sabe? Boêmios. Aquele cara que ama cerveja, que ama mulherada, que ama cachaça, que ama essa vida toda. Ele desprezou a Deus. E aí chegou até a mim. Quando chega até a mim, eu tenho uma decisão a fazer. Eu desprezo também. E os meus filhos vão sofrer também. Ou a partir de mim, aqueles que me amam me obedeçam. 1000 gerações começam a ser abençoadas agora. Então, pode ser que você está ouvindo essa aula, né? E você está dizendo, pastor, você vem de família crente, né? E tal. E aí é mais fácil, né? Para vocês aí e tal. Não é assim, não. E mesmo quem vem de família crente, você tem poder de escolha. Né? Nós temos o quê? Livre-arbítrio. Né? Eu não acredito que seja um livre-arbítrio assim, aquele 100%, né? Principalmente quem tem uma chamada de Deus para pastorear, para cuidar de vidas. Por que eu não acredito? Porque basicamente Deus vai te influenciar o tempo todo a você voltar para Ele. Então não é aquele livre-arbítrio 100%. Mas você tem. Tanto que tem gente, que morre sem cumprir chamado. O cara tem uma chamada de Deus, tem uma promessa e tal. Por isso que eu sou contra a doutrina dos calvinistas, que dizem que uma vez a pessoa que ela é salva, para sempre ela é salva. Eu sou contra. Porque por conta justamente disso. De você ver que tem gente que foi chamada por Deus, tem dom, tem talento, e ele não aceita. Porque Deus, ele dá essa liberdade ao humano. Ele deu essa liberdade para Adão e Eva lá no jardim, né? Deus não obrigou ninguém, né? Deus deu direcionamento, ó. Pode comer de onde vocês quiserem, mas da árvore da vida não toca nela. E a escolha, né? Então, dentro dessa questão que nós estamos trabalhando nessa aula, a dignidade do homem, todo homem, então, ele é indigno. Ele se torna digno, né? Ele se torna digno como? Quando a graça e a misericórdia de Deus alcança a vida dele, né? A graça e a misericórdia de Deus alcança a vida dele. Olha só, anota um texto aí, por gentileza. Efésios, capítulo 2. Oi, gordinho. Efésios,
Nosso futuro teólogo, gente, está aqui, né? O Tito Cohen, futuro teólogo da família. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, para a gente encerrar esse tema aqui, tá? E preparar a próxima aula já. Olha só, Efésios 2, 1 e 2. Vocês estavam mortos. Estou falando para você, igreja, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. O príncipe do poder do ar, olha só. Vai ter uma aula aqui de angelologia, que é uma matéria sobre os anjos. Tem uma aula de anjo e demônio aqui que você vai ficar maluco. Você não vai, meu Deus, você não vai nem acreditar. O príncipe da ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Pegou a visão? Ah, não, eu tô lendo errado. Ah, não, tá certo. Ah, tá certo. Achei que era outro versículo. Que vive anteriormente, todos nós também viviam entre eles, satisfazendo a vontade da carne. Olha só. E pensamentos e desejos. Como os outros, éramos, por toda a natureza, merecedores da ira. Então, se você quiser anotar, anota. Dignidade do homem. O que o homem merece? A ira de Deus. Tá? O que o homem merece? A ira de Deus. Aí onde você anotou que o homem merece a ira de Deus, você vai anotar. Todavia, Deus é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou e nos deu a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. E aqui, gente, esse é o versículo, tá bom? Que Martinho Lutero usou na Reforma Protestante, essa parte aqui, ó. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. Então, para a gente encerrar essa aula aqui, dignidade do homem. O homem diante de Deus é indigno. Não poderia nem estar vivo, era para estar morto, né? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Todavia, Deus é rico em misericórdia, com seu grande amor nos amou. Nós estávamos mortos em nossas transgressões. E pela graça, anota isso aí, por favor. Pela graça nós somos salvos. Então, o que nos salva é a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Tá bom, gente? Essa é a aula número 3 da Antropologia Bíblica. E eu espero, do fundo do meu coração, que você esteja gostando. Eu tenho me esforçado bastante, tenho relido meus materiais aqui da faculdade, tenho buscado meus estudos antigos aqui, mensagens antigas, sabe? Para entregar o melhor para você, tá bom? Porque eu quero, em nome de Jesus, gente, poder contribuir. Pelo pouquinho que eu sei, eu quero poder contribuir para que nós tenhamos uma geração de homens e mulheres com a palavra na mente, no coração, sabe, no seu espírito, na sua alma, na sua vida. Gente, eu vou te dizer, nós vamos ganhar essa nação para o Senhor debaixo do poder da palavra de Deus, tá bom? Espero que você esteja gostando. Eu desejo muito que Deus te abençoe. A próxima aula, gente, a próxima aula é a condição do homem. A aula muito boa, tá bom? A condição do homem. Esse aqui é módulo 1 da Antropologia Bíblica. Eu sou o pastor Lucas, sou professor aqui nesses dias. E de verdade eu espero estar abençoando a sua vida. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Não esquece de anotar e comentar lá comigo o que você está achando dessas aulas aqui. Manda lá no nosso grupo. Valeu? É nóis!